Você já tentou utilizar o efeito de slow motion ou câmera lenta nos seus vídeos e eles ficaram meio travados e meio engasgados? Pois é, esse é um erro mais comum do que parece. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar então a forma correta de você poder utilizar o slow motion nos seus vídeos, independente do seu software de edição. Salve maker, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Se você é aquele maker raiz, já tá ligado que o vídeo vai ser top, então deixa aquele like aqui para fortalecer o nosso canal. Mas se você é um maker Nutella, acabou de chegar aqui, muito prazer, eu sou o Júnior, você está aqui no nosso canal Nomad Makers. A Aline e eu aí estamos há mais de 6 anos na estrada, viajando, trabalhando com audiovisual, ensinando vocês. Então assista esse vídeo aqui até o final e se ele te agregar de alguma forma, você aprender alguma coisa, deixa seu like e também um comentário aqui pra gente discutir mais sobre esse assunto. Então bora lá pro conteúdo, vamos falar primeiramente do FPS, né? Que sigla é essa? FPS em inglês é Frames per Second. Isso é o que define quantas imagens por segundo a sua câmera está captando aí para formar então o seu vídeo. Quando você grava em baixos FPS, por exemplo 24 FPS ou 30 FPS, você não vai conseguir aplicar um bom slow motion. Isso acontece porque quando você cria um projeto aí no seu programa de edição, você vai falar para esse projeto em quantos FPS que você vai exportar esse vídeo. E eu indico para vocês sempre criarem os projetos em 24 FPS, porque dessa forma vocês vão importar os takes, né? Você pode ter vários takes no mesmo projeto, você pode ter ali um take em 24, um take em 30, um take em 60 e outro take em 120. O que vai mudar é a quantidade então excedente de FPS que você tem com relação ao seu projeto, que no caso aqui eu estou falando para você criar em 24 FPS. Porque para você conseguir aplicar esse efeito, você precisa então ter alguns FPS sobrando para você de certa forma esticar o seu take ali no seu programa de edição. Então se você quer ter aquele slow motion bem suave, né, bem lento mesmo, você vai precisar gravar em grandes FPS. Pelo menos 60 FPS já vai dar um bom slow motion, ou 120 ou até mesmo 240 que vai dar um super slow motion aí no seu vídeo. Então é para isso que servem basicamente os FPS. Logicamente, se você não precisa de slow motion, a melhor qualidade da sua câmera vai ser sempre em 24 ou até mesmo em 30 FPS. E logicamente, quando você grava em grandes FPS, você vai ter um arquivo muito maior aí na sua câmera ou até mesmo no seu celular. Por isso que é ideal que se você não for utilizar o slow motion, utilize 24 ou 30 FPS. Fica a dica aí. Aqui, por exemplo, eu gravei um vídeo em 24 FPS e um outro em 120 FPS e apliquei a mesma quantidade de slow motion nos dois. Dá para ver claramente que o vídeo em 120 FPS continua bem suave, enquanto de 24 FPS ele fica bem travado. Então esse erro acontece basicamente quando você não tem os frames sobrando para você esticar na sua timeline. E eu vejo que isso pode acontecer de duas formas basicamente. Ou a pessoa cria o projeto errado, com a quantidade de FPS errada, ou seja, cria um projeto ali com 60 FPS. Se você importar um take em 60 FPS nessa timeline, você também não vai ter take sobrando. Então, não adiantou nada você ter gravado esse vídeo com grandes FPS se a sua timeline não permite você ter esses takes sobrando. Para resolver isso, então, é só criar uma timeline em 24 FPS. E a segunda forma que esse erro pode acontecer é que mesmo com a timeline correta ali, né, com os 24 FPS, que é o mínimo para a gente conseguir reproduzir o nosso vídeo, quando a gente importa um take, a gente não se atenta à quantidade de FPS que esse vídeo, né, esse take foi gravado. Agora, se você então captou corretamente, né, você tem esses takes com grande FPS, já sabe criar uma timeline ali com 24 FPS, pega essa dica aqui, que essa dica vai facilitar demais o seu entendimento e também para você conseguir aplicar o slow motion de forma correta e não errar mais nesse sentido. Praticamente todos os programas de edição trabalham com um percentual que você pode aplicar tanto para acelerar o seu vídeo quanto para diminuir a velocidade. Esse percentual é mesmo em porcentagem, né? Você pode colocar ali 50% da velocidade original, 40% da velocidade original, ou seja, quando você aplica isso, o seu programa de edição ele já vai esticar o seu take ou então ele vai comprimir, né? No caso, se você for acelerar o seu vídeo, o seu take vai comprimir dentro de um espaço de tempo. Agora, se você quer a câmera lenta, o seu take ele vai ser esticado. Então, a unidade de medida que a gente aplica no nosso programa de edição é o percentual. E agora, então, pega papel e caneta ou anote em um post-it, um bloco de notas, qualquer lugar, os números que eu vou passar para vocês, porque com isso aqui vocês nunca mais vão errar nesse sentido. E lembrando, né, isso aqui só vai funcionar se você souber criar a sua timeline, o seu projeto e no seu programa de edição corretamente. E se você não sabe nada sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso completo de edição utilizando o CapCut para computador, que é um programa aí gratuito
gratuito, né? Fácil de utilizar e não precisa de uma máquina muito potente. Lá eu ensino tudo que eu sei sobre edição de vídeo para vocês conseguirem já começar a trabalhar de casa mesmo, sendo um editor de vídeo, trabalhar com criador de conteúdo, youtubers, clientes ou até mesmo outros filmmakers, né? Você pode criar parcerias para você conseguir editar o vídeo de outras pessoas que às vezes não tem tempo para fazer isso. Isso é muito comum no nosso mercado. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E agora que você criou então a sua timeline de uma forma correta, anota esses números aí para você nunca mais esquecer. Se você tem uma timeline em 24 fps e importou um take em 24 fps, você não vai ter frames sobrando, você vai ter que utilizar 100% da velocidade desse seu take. Agora, se você tem a mesma timeline em 24 fps e importou um take em 30 fps, você vai ter alguns frames sobrando, você vai poder utilizar então nesse caso 80% da velocidade original do seu take. No mesmo caso, agora, se você importar um take em 60 fps, você vai poder utilizar 40% da velocidade original do seu take. Em 120 fps, você vai poder utilizar até 20% da velocidade original. E 240 fps, até 10% da velocidade original. E esse é um cálculo bem simples que pega a quantidade de fps do seu take e divide, né, pela quantidade de fps da sua timeline. E isso mostra o percentual que você tem de sobra, né, de fps. Então vai ficar bem mais fácil para você aplicar aí no seu programa de edição. Agora, existem casos que você gravou em 24 fps e você quer aplicar um pouco de slow motion, ou até mesmo gravou em 60 e quer passar dos 40% de slow motion que a gente falou. Nesse caso também é possível. Alguns programas de edição disponibilizam uma ferramenta que chama interpolação de quadros. O que é isso, né? O seu programa de edição meio que ele consegue aprender os frames, né, do seu take e ele consegue recriar alguns frames entre os frames que você já tem. Ou seja, você pega um take ali em 60 fps e fala para o seu programa de edição, cara, cria mais 60 fps, né, interpolando os quadros, né, que eu já tenho. E ele vai criar esses quadros no meio, né, entre os frames que você já tem, os frames reais. E ele vai criar então esses frames fakes para você conseguir esticar mais o seu take. Esse recurso pode ser chamado de Optical Flow. Agora, toma muito cuidado para utilizar isso, porque alguns takes, né, que tem muito movimento, por exemplo, um cara andando de skate, uma pessoa correndo, para o programa de edição é muito difícil criar esses quadros, né, que existe muito movimento. Então, takes mais simples, seu programa de edição vai conseguir te entregar um melhor resultado. Agora, takes mais complexos, você vai ter que avaliar o resultado que o seu programa de edição te entregou, e aí você vai poder regular, né, a quantidade extra que você quer de frames. Logicamente, quanto mais frame você pedir para o seu programa de edição criar, mais difícil vai ser para ele e o resultado então pode ser prejudicado por conta disso. Aí basta você calibrar, deixar um pouco menos, né, e ver até onde o seu programa de edição consegue te ajudar com esse recurso aí fake, né, de slow motion. Então, um grande segredo aí para você conseguir essa câmera lenta, né, esse slow motion com bastante qualidade é primeiramente você conseguir gravar em grandes FPS. 60 FPS aí já vai te dar um slow motion bem legal, bem interessante. 60 FPS vai te dar um super slow motion, então ficando nessa faixa aí você já vai conseguir ter um resultado bem interessante. E depois aplica esse percentual que eu falei para vocês, tendo, né, em vista a quantidade de FPS que cada take tem com relação a uma timeline, a um projeto criado em 24 fps. E se tudo isso ainda não resolver, você pode contar com alguns recursos avançados, né, de Optical Flow para você conseguir essa interpolação de quadros, interpolação de frames, para você conseguir então um slow motion fake, né? Uma câmera lenta artificial. Lembrando, lógico, que o resultado ele pode não ficar 100% porque é um recurso artificial que o seu programa de edição está tentando criar para você. E aí, o que você achou dessas dicas? Coloca aqui nos comentários para eu saber. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e também se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Nos vemos já já nos próximos vídeos. Falou!